Chegamos hoje ao quarto dia do Rio2C Alive, essa iniciativa virtual do Rio2C que reúne mentes brilhantes para discutir o presente, reimaginar o futuro, com a responsabilidade de conectar e fomentar a indústria criativa em tempos de distanciamento social. Antes de apresentar esse grupo incrível que está aqui com a gente hoje, eu gostaria de lembrar que esse é mais um bate-papo do Creative X, uma parceria da Ambev com o Rio2C, que visa provocar, mapear e impulsionar a criatividade brasileira. Futuristas dizem que o coronavírus funciona como um acelerador de futuros, antecipa mudanças que estavam em curso e marca o fim do século XX. No painel de hoje, vamos entender como essa crise age para mudar valores e o questionamento do modelo de sociedade baseado no lucro. O que vai guiar os consumidores daqui para frente? Tenho um enorme prazer de receber aqui o Billy Nascimento, que é doutor e mestre em neurofisiologia pelo IBCCF da UFRJ e graduado em biomedicina pela UFRJ. O Billy é veterano do Rio2C e é cofundador e CEO da ForBrain, empresa líder em pesquisas de neurociência aplicada ao marketing no Brasil, que tem entre seus clientes companhias como Globo, Santander, Leroy Merlin, Somos Educação, dentre outros. A Juliana Tatini é a líder da Mesa e head de operações da Mesa Company. Trabalha para fazer com que mais pessoas e organizações conheçam e usem o método Mesa para resolver problemas complexos. Nos últimos 3 anos, liderou mesas em 4 continentes com grandes organizações globais como Google, Nestlé, Coca-Cola, Gerdau e Grupo Boticário. Mariano Gomide de Faria é nada mais, nada menos que o fundador e co-CEO da Vetex, uma das maiores empresas de e-commerce do mundo, que atende mais de 2.000 clientes, entre os quais Disney, Sony, Walmart, engenheiro mecânico pelo UFRJ, com mais de 20 anos de experiência em comércio digital. É diretor e professor do EICOM, European Institute for Commerce Management, na Universidade de Cambridge, e um apaixonado por caça submarina. E, para moderar, a gente tem a Fátima Rendeiro, Associated Partner do Copenhagen Institute for Future Studies, diretora da Associação Brasileira de Propaganda, liderou a InLoco University, área de educação corporativa da empresa. Recebeu vários prêmios de mídia, entre eles o destaque profissional de mídia de agência e o prêmio Caboré como melhor profissional de mídia. É mestre em economia criativa pela ESPM. Bom, eu vou deixar agora com a Fátima, ela vai liderar aí esse bate-papo. Fátima, com você. Muito obrigada, Rafael. E, em primeiro lugar, super agradecer o convite de estar aqui novamente no Rio2C. É sempre uma experiência incrível estar com vocês e acho que essa iniciativa de compartilhar o conhecimento no momento que a gente precisa tanto disso está sendo muito, muito bacana. Então, agradecer aos nossos convidados pela presença e a gente vai promover aqui, na verdade, uma troca, né? Vai ser um bate-papo, vai ser uma troca de percepções, uma troca de ideias, porque estamos vivendo um momento em que estamos todos aprendendo. Estamos vivendo um grande laboratório, eu acho, né? Sobretudo de práticas novas que nós vamos passar a ter daqui para frente. Então, no Copenhagen, como você bem disse, ele é um think tank sediado em Copenhague, na Dinamarca, que eu sou associada como pesquisadora. Ele não tem fins lucrativos e a nossa missão é analisar, de fato, os novos padrões de comportamento que se estabelecem através de uma análise que nós fazemos do impacto das megatrends, que são as forças que atuam sobre a sociedade. E, com isso, a gente entende que de fato, mudanças influenciam e estão acontecendo o tempo todo, e a gente está vivendo uma grande mudança nesse momento, com essa pandemia. Fizemos, inclusive, agora um estudo recente sobre os cenários possíveis, em que boa parte do que está acontecendo e vai acontecer nos próximos meses, a gente classifica como uma antecipação ou uma aceleração do futuro. E a aceleração é uma das megatrends que nós estudamos. A gente está vivendo cada vez mais isso. De fato, tudo está muito acelerado e provavelmente o nosso cliente, consumidor, a pessoa com quem a gente se relaciona,
vai ter suas prioridades alteradas, até porque nós sabemos que, historicamente, pós-pandemias, isso é algo que acontece muito, né, de fato, processos de mudança se aceleram, então não será diferente pós-Covid-19, e nós acreditamos que, sim, estamos vivendo um processo de mudança absurdo. Então, passados 45 dias, né, já temos 45 dias de confinamento, a gente está vivendo fases, acho que uma fase de adaptação, uma fase de entendimento de como que a gente pode se movimentar de forma diferente. A gente está se preparando para enfrentar o futuro, mas já vivendo um presente diferente, né? E nós sabemos que é uma responsabilidade social corporativa nossa colaborar e contribuir para que as empresas e a sociedade se adaptem e sobrevivam a esse período, a isso que está acontecendo. Então, já que a gente sabe que o consumo faz parte do processo de identidade de cada um de nós e que um bem, ele reflete um estilo de vida, ele representa a sua identidade e muitas vezes nós nos reconhecemos através disso, falar de ressignificar o consumo faz todo sentido, porque é algo muito importante, de fato. A gente precisa entender o que vem daqui para frente, né? Então, talvez a gente vai lidar com um consumidor que está já vivendo experiências novas nesses hábitos de consumo e com isso a gente vai entrar num novo ciclo. Então, aproveitando isso, que nós também estamos aprendendo enquanto consumidores, eu acho que o bate-papo que a gente faz aqui, a troca que a gente faz aqui é exatamente essa, né? Iniciar nossa conversa por isso. Como que nós estamos aqui neste grupo estamos nos comportando em relação ao comportamento de consumo? E como é que a gente analisa, e essa pergunta que eu faço para os nossos convidados, o que efetivamente vocês pensam ou analisam, intuem que vai acontecer de fato na mudança das pessoas em relação aos seus hábitos de compras? E aí eu vou começar com o Billy, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite. Ótimo voltar aqui, Recife, super bacana esse fórum. E nessa adaptação, né, aos novos momentos que estamos vivendo nesse formato. E é interessante a gente notar que o hábito de consumo, ele é primeiramente um hábito, e hábito é uma característica, né, descrita pela psicologia, pela neurociência, como um ato ou um comportamento que tem como objetivo automatizar a sua tomada de decisão e fazer com que você gaste menos energia dentro da sua decisão. Você constrói um atalho, afinal de contas, se para cada ação e decisão que você tivesse que elaborar e definir quais são as alternativas para que aquela decisão fosse tomada, o consumo de energia cerebral seu seria impossível, a vida não seria viável dessa maneira. Então, nós temos hábitos que nascem a partir desses pressupostos biológicos, né? E o hábito ele tem uma característica, né, de ser criado. Ele é criado através, basicamente, de uma pista, um trigger, né, algo que desperta um determinado tipo de comportamento, que é a segunda etapa do hábito. Esse comportamento ele deflagra a terceira fase do hábito, que é uma resposta de recompensa, né? O que faz com que cada vez que essa pista novamente, esse trigger novamente, esse gatilho, né, ele novamente apareça, eu queira realizar aquele comportamento. E quanto mais esse comportamento vai sendo realizado, mais automatizado vai sendo a ligação entre ter uma determinada pista, um determinado trigger e ter esse comportamento, porque sempre vai deflagrar essa resposta do sistema de recompensa. Tendo essa característica do hábito definida e voltando então para o consumo, nós estamos vivendo um período obviamente agudizado dessa crise, período de confinamento, etc., com muitas características particulares, que estão afetando os 3 pontos do hábito, porque estamos vendo desconstruções e reconstruções de gatilhos de iniciação de comportamento. Estamos vendo desconstruções e construções de repetições de determinado tipo de comportamento e atos que estão acontecendo novos.
e estamos tendo uma ressignificação de determinados valores de recompensa que antes existiam e que agora também estão sendo questionados. Então, é interessante notar que isso que parece até uma frase que virou a frase do momento, né? Qual que será o novo normal, né? Que se coloca tanto, a origem dela está justamente por uma colisão que a gente está tendo muito rápida, muito forte, globalmente falando, de um sequestro de comportamentos aqui que nos colocaram diante de coisas que antes não estavam claras para a gente, né? Então, essa transformação toda que eu acredito que será fundamental para a compreensão de novos hábitos que surgirão. Quer dizer que sairemos dessa como pessoas completamente diferentes? Não acredito nisso. Mas eu acredito que certos gatilhos que antes não existiam agora passarão a ser mais importantes. Certos comportamentos que antes não existiam vão passar a ser importantes. Certos valores que antes talvez não existiam, agora vão ser importantes. E é esse tipo de previsibilidade que eu acredito que quem trabalha com o consumidor tem que estar de olho e entendendo. Então, o cérebro está construindo novas sinapses, é isso? Pode-se dizer isso? Constantemente, a gente produz novas sinapses a cada instante de aprendizado, a cada instante de novas informações que chegam até nós, né? E, obviamente, nesse momento, a gente está criando novas conexões, a gente está criando novas associações, a gente está criando novas maneiras de aprender, a gente está criando, né, assim, eu que não lidava com meu filho dentro de casa por tanto tempo, agora estou lidando. Por exemplo, esse tipo de fato que está acontecendo agora vai ser primordial para o retorno. Eu vou querer retornar do jeito que eu retornava. Eu estou convivendo demais com a minha parceira, com o meu parceiro, e essa convivência intensa está sendo ótimo ou está sendo uma desgraça completa. O que vai acontecer a partir disso? Transformações dessas. Eu moro sozinho. Esse isolamento está demonstrando para mim o que é estar sozinho de fato. Isso vai mudar completamente, vai construir novos valores para pessoas, novas oportunidades de conexões e abertura de novas formas de consumo. É isso que eu acredito. Sem dúvida. E, Juliana, o que você pensa também sobre isso? Como é que isso está impactando também o seu dia a dia? Porque eu imagino que todos nós aqui estamos vivendo essa mudança aí, como o Billy falou, que está sendo um grande aprendizado, né, de vida. Dá uma alegria ouvir o Billy falar, né? Porque ele fala tantas vezes novas. Não sei, fico entusiasmada porque são tantas oportunidades, né? Tem tanta coisa que está se descortinando pela primeira vez. Eu também te ouvi falar, Fátima, sobre, né, essa mega trend da aceleração ou sobre mudança. Então, na mesa, esse é um tema. A mesa nasceu dessa percepção, né? Quando a gente entende que nunca mais desaceleraremos, nunca mais haverá o estado da pausa, da calma, né? As mudanças serão cada vez mais importantes, cada vez mais velozes. E é isso, enquanto isso pode ser angustiante, de certa forma, como o Billy colocou, pode ser também uma grande sucessão de oportunidades, né? E o que isso determina é que a gente, perante isso, precisa atuar de um outro jeito, né? Então, o que a mesa é, né? A mesa é esse método que nasceu para ajudar organizações, organismos e pessoas a resolverem problemas complexos, né? A criarem soluções para problemas complexos. Um problema complexo não é exatamente um problema difícil, né? Não é um problema de matemática. O problema complexo é aquele que exige saberes, né? Ele está na intersecção de saberes, né? Então, não é mais, e isso afeta todo mundo, né? Não é mais um problema que eu sozinha, com o meu saber, posso resolver. Os problemas complexos são aqueles que eu preciso reunir um grupo de saberes, de experiências, de habilidades diferentes para criar uma solução. A beleza dessa aceleração ou desse momento que a gente vive, que a gente já vive há algum tempo, ele está só muito mais latente agora, né? Ou ele já estava muito claro para um certo número de pessoas, agora ele está claro para um número muito mais largo de pessoas. O fato é, esse cenário de
de mudança, ele exige que a gente mude um pouco do comportamento, né? Então, ele exige que a gente reúna saberes e que a gente olhe para fora quando a gente tem um problema complexo para resolver, né? Então, eu preciso olhar para o mundo e entender quem sabe aquilo que eu preciso para poder resolver as questões. Então, a mesa é um método em que a gente aposta no fazer, né? A grande crença desse método é que não há mais tempo para o planejamento, é preciso criar a solução, né? Criar a resposta, e a gente faz isso em 5 dias, né? Então, a gente cria, desenvolve e prototipa uma solução em 5 dias. Para fazer essa promessa tão grande, né? Para eu chegar para alguém, não importa se é o CEO de uma companhia, ou um fundador de uma pequena companhia que está nascendo, ou o líder de uma organização sem fins lucrativos, para fazer essa promessa, eu preciso dizer que eu vou reunir o time certo. Então, eu vou olhar para o mundo e vou fazer a curadoria e trazer para trabalhar durante 5 dias essas pessoas. E acho que essa mudança no jeito de resolver problema, no jeito de trabalhar, no jeito para olhar como se criam soluções para o mundo, ela já estava disponível. Agora ela é só muito mais óbvia, né? Ela é muito mais necessária, né? Ela é muito mais urgente. E a gente entendeu isso, por isso a gente abriu, né? Hoje a gente ensina o método mesa, a gente fala, a gente, enfim, divide com quem quiser tudo que a gente sabe, né? Um método aberto para que mais pessoas possam fazer, enfim, e encontrar as soluções que elas precisam, né? Para que não dependa de um pequeno grupo de pessoas para poder operar mesas por aí. O que é maravilhoso, né? Porque essa forma super diferenciada, inovadora, que já tem alguns anos, né? Porque a mesa já tem alguns anos, hoje vira o novo normal, de fato, né? Você precisa incorporar isso na sua vida, você precisa olhar para as soluções de outra forma, você vai buscar qual é o melhor caminho de outra forma. Então, isso é incrível, né? E compartilhar, então, é maravilhoso. Então, o que vocês já estão fazendo há algum tempo, porque eu acompanho o trabalho da mesa, de disponibilizar de forma generosa esse conhecimento, porque ensinar é isso, né? Você está de forma generosa compartilhando, isso é muito o momento que a gente talvez venha viver pós-Covid, que o mundo terá que ser diferente, de fato, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta para o Mariano, porque o Mariano, ele é fundador de uma grande empresa da nova economia. Então, a aceleração, lidar com problemas complexos, ter um novo mindset, isso já faz parte da cultura das empresas da nova economia. E aí, Mariano, como que você está lidando com isso? E eu acho que a sua experiência, que já é uma experiência prévia, pode ajudar bastante nesse momento as empresas, os colaboradores, os parceiros. Fala um pouquinho para a gente como que você está vivendo isso pessoalmente e como você está vivendo isso na Vetex. Bom, prazer estar com vocês. Obrigado, pessoal do Rio to pelo convite. É um momento que eu acho que todo mundo tem que se doar em transmitir o conhecimento para poder minimizar o sofrimento alheio. A gente fala muito da saúde, claro que é a maior perda de entre todas, mas muito ainda está por vir. Muita doença da cabeça, da mente, do corpo vão ter origem no Covid, mas vão permear aí mais 1, 2 anos. Ansiedades, depressões, famílias sendo totalmente tomadas por uma onda de desemprego que eu acho que vai chegar. Então, assim, é um momento muito delicado, é um momento que eu acho que colocou a sua sociedade a pensar. Eu estava brincando hoje de manhã numa outra entrevista, que eu falei, olha, o mundo foi forçado a dar um pause, né? A falar, olha, e aí? A relação do consumo, como você abordou na tua introdução, ela já vinha sendo alterada, ela já vinha amadurecendo, principalmente por acesso das novas gerações a um capital, e esse consumo ele saiu das gerações mais antigas para as novas gerações e se transformou numa mudança não talvez digital, mas a principal mudança saiu de uma economia de CAPEX, que eu chamo de investimento, para uma economia de OPEX. Vou dar alguns exemplos.
Eu tenho 42 anos. Na minha geração, nós comprávamos música, né? Na minha geração, nós comprávamos filme. Na minha geração, nós comprávamos ativos, carros, casas. É uma geração orientada ao acúmulo de capex. E você entra num mundo, nos últimos 5 anos, onde ter o carro não é nem fancy mais. Poxa, você não anda de Uber? Como assim? Você comprar algo para ter um vídeo em casa é quase que um insulto. Então, assim, a economia ela já veio mudando muito. Um outro aspecto da economia de consumo que mudou é que qualquer ativo parado passou a ser utilizado. E lembrando aí as principais crises do mundo, Segunda Guerra, o problema do real estate nos Estados Unidos, criaram muitas empresas e criaram novos normais. Então, vou dar um exemplo agora de uma nova mudança de consumo, que é o aluguel das casas através do Airbnb. Isso nasceu na crise do real estate, que afundou a Espanha numa depressão absurda e que tiveram que surgir fontes de renda que até então não existiam. E hoje em dia, você faz uso de uma economia de subscription, de assinatura. Então, você assina o supermercado, você assina o remédio, você assina até mesmo o carro. Então, se você pegar isso tudo e der uma aceleração brutal de 5 anos em 30 dias, que foi o Covid, fazendo com que as pessoas mudassem a sua forma de pensar, mudassem os paradigmas. Eu brinco que de uma ideia maluca para uma ideia genial bastou um Covid no meio. Aquela ideia que um gerente trouxe, que a diretoria inteira da empresa falou: nossa, isso é uma ideia maluca. Hoje passou a ser uma ideia genial. Não, até então, brincam, assim, né, que o Covid é o grande transformador digital hoje. Né? E assim, o que mais mudou não é a ponta da entrada digital em uma sociedade que ainda não comprava. Exemplo, muitas pessoas de 60, 70 anos passaram a comprar online por dependência. Sim. Ótimo, bacana, teve um incremento digital ao mundo, mas na prática o que mudou é a mentalidade por trás das empresas. Aquela mentalidade que a China já vinha impregnando no mundo há muito tempo, que é testa 3 vezes em alternativas diferentes, a melhor você pega e executa e faz rollout. O mundo estava num outro modelo, que era o modelo faz o escopo, contrata consultoria, bate de novo na vice-presidência, tenta aprovar budget no board. Como é que você aprova budget para um negócio que você não tem ideia para onde vai? Então, era um ciclo completamente ineficiente. E essa crise ela trouxe, cito o caso, por exemplo, de uma ReHap. A ReHap rolloutou em 7 dias projetos que demorariam 3 anos. E por aí vai. A Super Mufato, que é um supermercado no Sul, muito bom no Sul, rolloutou projetos incríveis de Mufato Go para comprar sem tocar, de Mufato via app para comprar sem ter que falar com ninguém, de drive-thru, de picape. Então, assim, na prática, o que eu acho que vai sair disso, o legado para a sociedade, é que as empresas se digitalizaram compulsoriamente. Não é opcional mais. Sim, e aí, aquele board daquelas empresas que tinham 8 pessoas e que nenhuma delas sabia fazer uma query, nenhuma delas sabia mexer com modelo de dados, isso vai acabar, porque essas empresas não sobreviverão a essa nova era de velocidade. Então, assim, eu acredito, eu aposto, assim, estou orientando a empresa a acelerar nessa crise. Nós, brasileiros, a gente tem que se reconhecer especialista em crise. Eu tenho operações em 31 países. Não se compara a velocidade do brasileiro a reagir à crise. É impressionante. Não tem nada parecido. Então, claro, é uma perda humana horrível, mas é uma oportunidade gigante para o empresário brasileiro para, neste momento, ele implementar tudo aquilo que estava parado, ele se tornar muito mais eficiente e ele poder ganhar o mundo pós isso. Para finalizar, e aí volto a palavra para vocês, o brasileiro, na minha visão, caiu muito no conto dos mais antigos,
onde falavam para a gente que o Brasil era muito grande. Olha, o Brasil é muito grande. Uhum. Na prática, o Brasil não é grande. O mundo é grande. O Brasil é pequenininho. Então, se você monta algo decente, você vai ter sucesso no mundo. E isso é o pensamento do pessoal de Israel, do pessoal de Singapura, do pessoal da Alemanha, do pessoal dos Estados Unidos. E a gente precisa incorporar isso no Brasil. Assim, o Brasil tem um dos maiores parques de digital service do mundo. Uhum. Repito, um dos maiores parques de digital service do mundo. E a gente não se intitula uma nação digital ainda. Então, assim, você vê brasileiros gerenciando operações globais como da Motorola, como da Microsoft, como da Van Privé, operações de bilhões sendo gerenciadas por brasileiros. Por quê? Porque estamos acostumados a superar-nos nesse ambiente totalmente do que é o normal para a gente, que é o da crise. Então, eu estou muito animado com o que vem para frente. Óbvio que vão ser 6 meses horrorosos, muitas empresas vão quebrar, muita coisa ainda vai acontecer, mas no final do dia, as empresas serão mais eficientes. Nós evoluiremos nesses 3, 4 meses mais do que em 4 anos. Então, assim, eu estou muito otimista para o que vai acontecer. Tem que tomar muito carinho com a população mais carente, tem que tomar muito carinho com aquele pequeno empresário que não tem apoio, tem que fazer chegar o dinheiro. Não adianta o governo federal anunciar, a gente precisa de instrumentos públicos para fazer chegar esse dinheiro na ponta. Mas se a gente fizer o dever de casa direitinho, o Brasil sai dessa como um dos grandes elos para uma economia pós-Covid, né? Lembrando que pós-Covid a dependência à China vai ser diminuída. E onde vai esse parque de manufatoras? Vai para o México, vai para a Eastern Europe e vai para o Brasil. Então, criou-se uma oportunidade muito grande. A gente tem que olhar para esse lado também, convidar os empresários, convidar o setor público, convidar a mídia a falar sobre isso, para sair um pouquinho da retórica do Brasil, que estamos aí nos últimos anos, né, 8, 10 anos, numa retórica de mídia política densa e eu acho que tem muito mais coisa para se falar do que só essa mesmice que vem sendo falada. Não, perfeito, Mariana. Acho que você tem toda a razão e acho que é um momento em que quanto mais colaboração e união, de fato, vão fazer a diferença. Então, parcerias público-privadas são fundamentais para que algo se estruture de fato, né? Até porque a gente tem muito trabalho para fazer. E aí, aproveitando a sua fala, eu queria convidar o Billy para dar a opinião dele, porque a gente sabe que a mente humana consciente gosta muito de estabilidade e de coisas previsíveis. E se esforça para manter essa condição. E a gente está vivendo um momento em que a gente não pode ignorar o que está aí, e, pelo contrário, tem que mudar esse mindset e tem que começar a agir de outra forma. E aí, Billy, a sua opinião como especialista em comportamento humano, eu concordo muito com o que o Mariano falou, mas você acha que, de fato, as pessoas vão conseguir superar isso? E eu estou falando geral, de sociedade, de consumidores, empresas, todo mundo que está envolvido nesse ecossistema. Consegue, de fato, olhar para isso de uma forma menos eu sou uma vítima e não, eu sou um protagonista? E aí, eu queria a sua opinião como especialista. Claro. Eu acho que a primeira coisa é a gente olhar para a história da humanidade e entender que, do ponto de vista de doenças e ameaças à espécie, essa não é a primeira e essa sequer chega a ser uma ameaça à espécie. Exato. Estamos vivendo aqui, na verdade, um problema que é enorme, que é gigantesco, ele afeta um conjunto representativo das pessoas, pelas nossas próprias características morais e éticas desenvolvidas pelos últimos anos, desde o iluminismo. A gente entende hoje o que é dever moral em relação às pessoas, desenvolvemos um sistema médico que nos ajuda a viver mais e superar próprias limitações, e que hoje entendemos que a pandemia ameaça todo esse conjunto de valores que são sanitários, são econômicos e são sociais. Para completar, no Brasil, a gente também tem políticos, né? Que é uma característica que, nesse momento, a gente
não é privilegiado, mas enfim, parece que é o único país que está vivendo coisas assim, tirando, sei lá, a Hungria, que deu um golpe de Estado lá, mas enfim. Mas aqui a gente olha para esse cenário histórico, né, e entende que é completamente possível se superar problemas, é completamente possível se superar desafios, e acredito fortemente, né, como o Mariano colocou, que a gente está aqui vivendo uma situação no Brasil, que é um país que é cascudo, como diz no Rio de Janeiro, né, de sofrer abalos sísmicos, sofrer mudanças repentinas, e esse papel de criatividade, que é a inspiração, inclusive, desse fórum da RTC, de contornar essas situações. O cérebro nosso está disposto a superar o problema. Só que, obviamente, a gente tem uma cascata para solucionar problemas, que é, a primeira onda que chega para a gente é a onda da ameaça. Essa onda da ameaça bate no peito da gente e faz com que tomadas de decisão rápida e uma série de atalhos sejam deflagrados, né? Alguns que se viraram piada, né? Eu vou lá estocar papel higiênico, vou lá fazer, enfim, vou começar a fazer estoque de várias coisas na minha casa, etc, etc. Mas a segunda onda é uma onda própria de espécies gregárias, e nós somos uma das espécies que mais dependentes um do outro, que é a gente, obviamente, construir uma rede de conexão e solidariedade e de valores que, obviamente, para a gente, por conta de tudo que foi ganho nos últimos 200 anos, 300, 200 anos, trazem para a gente um conjunto de valores que ressignificam a nossa realidade e dispõem, então, a gente para pensar que, olha, não é cada um por si. Se a gente não se unir aqui e se a gente não construir pontes, a gente não sai dessa de uma maneira melhor do que a gente entrou. Esse tipo de reflexão que a gente está sofrendo agora nesse momento, para mim, é o que faz diferença para marcas que estão conseguindo sair de dois polos que, nos nossos estudos aqui, a gente vem delimitando, que são os polos do perigo, né? Ora, a marca ela tem uma postura que pode ser uma postura omissa, que é aquela que simplesmente, olha, vou fingir que nada está acontecendo ou vou desaparecer e esperar esse negócio passar porque eu não tenho o que contribuir. Sim. Ou o outro polo do oportunismo, né? Que é, eu vou aproveitar esse momento para, enfim, aumentar meu preço, estimular as pessoas para consumo, né? Todo mundo aqui usando rede social. Quantos de vocês já estão sendo impactados por dezenas de momentos no seu dia a dia com olha essa máscara protege mais do que essa, hein? Olha, essa aqui é o melhor álcool gel que você tem, esse aqui é o melhor. Num momento como esse, se aproveitando, então, dessas respostas de medo, você amplificar ainda mais através de estímulos de consumo que não necessariamente são saudáveis. Uhum. O caminho do meio não é nenhum polo desse, é o caminho do protagonismo, como você bem colocou. As marcas precisam criar protagonismo. E criar protagonismo para a gente é entender, primeiramente, que ela tem um propósito. E esse propósito internamente colocado, muitas vezes reflete a cabeça do empreendedor, reflete a cabeça dos criadores daquela empresa, transmitem a partir desse DNA uma cultura que todos os colaboradores entendem, é o porquê que eu existo, porquê que eu tenho essa Perfeito. possibilidade. E essa questão que vai fazer com que a marca desenvolva aí sim as suas ações, as suas atitudes, a sua causa, que Exato. vai se tornar uma coisa muito mais crível para aquele que é a sociedade, para aquele que é o consumidor. E aí, até aproveitando a sua fala, Billy, eu queria convidar a Juliana para falar sobre isso, porque a mesa trabalha muito nessa linha. Ela ajuda as empresas a criar soluções que sejam verdadeiras, eficientes e que tenham significado, de fato. Então, a gente está falando de propósito no momento em que está todo mundo muito atento, pode não parecer, mas as pessoas estão muito atentas, e talvez mais do que antes, ao que as empresas estão fazendo de fato. E isso está ficando muito visível. E nesse momento tão delicado, o consumidor, enfim, a sociedade começa já a separar
as coisas e a entender quem que realmente está preocupado comigo e quem só quer aproveitar o momento. E aí, Juliana, eu queria te convidar para você entrar nessa conversa, porque você trabalha muito com isso na mesa, né? Você acredita que o propósito passa a ser um valor tangível e até então talvez não fosse algo que, como o Billy colocou, é super necessário, super importante, mas será que as empresas realmente levavam isso a sério no seu planejamento estratégico? Será que isso era um valor tangível para a empresa? Queria sua opinião aqui, porque acho que você pode falar muito bem sobre isso. Acho que tem de tudo, né? Tem uma enorme diversidade entre as corporações, mas acho que os momentos de mesa, né? O Mariano falou da ReHap, o Hector e o time dele fizeram séries de mesas já, né? Então, quando você pega um CEO de uma companhia e se senta ao lado de um manager de logística ou de quem está mais ligado ao consumidor ou do time de marketing, enfim, quando você senta para trabalhar junto, você vai ver que propósito é prática, né? Não adianta nada fazer um texto bonito ou almejar um comportamento que não é aquele que você faz da porta para dentro. Então, nesse tipo de processo, nessas novas engenharias de tomada de decisão, o propósito ele vira ele é necessário para guiar e para consolidar a estratégia, né? Ele deixa, essas coisas deixam de ser separadas, elas precisam ser coerentes ali na hora em que você vai decidir se essa solução é boa para você ou não. E eu acho que, assim, eu vi acontecer em mesa várias vezes isso ser colocado à prova, né? De todas as maneiras. Então, às vezes existe uma solução que é muito, muito boa, mas ela não tem nada a ver com o propósito daquela empresa, né? E aí é muito fácil você dizer, encosta essa solução, ela não cabe aqui, né? Então, não basta ser uma solução boa, ela tem que ser coerente com a prática daquela empresa. De outro lado, também a gente já viu forçação de barra, né? Eu estou tentando pôr em prática, né? Eu estou tentando empurrar um discurso, isso não funciona. O que funciona e é muito interessante é quando essas coisas se encontram de uma maneira mais potente, né? E você vê que a liderança coloca em prática valores e aí sim sabe falar sobre eles, né? Sabe transformar isso numa cultura. E aí tem 1000 exemplos, né? Se você vai falar que cuidado é um valor seu, então me mostra as suas ações práticas. E quando a liderança de uma empresa sabe criar ações estratégicas sobre isso, você vê que propósito é sim muito importante, seja para posicionamento de marca, seja para desenvolvimento de estratégia. Acho fundamental, inescapável, muito importante, urgente, que as empresas entendam que isso não é mais, não dá mais para não ser transparente a esse respeito. Novas relações de trabalho serão uma consequência, de fato, desse momento, não é, Juliana? Eu acho que, de novo, né, a gente pode dizer que elas são novas, mas elas não são necessariamente tão novas, elas são novas para alguns, não para todos, para né? Alguns. Exato. Mas acho que sim, acho que a gente já tinha muitos questionamentos, né? O trabalho ficou muito burocrático, o trabalho ficou, o Mariano descreve aí, né? Ele ficou muito processual. Isso não é só perda de agilidade, isso é desperdício de talento humano também, né? Isso enfraqueceu. Aí o que aconteceu? Grandes talentos espirraram para fora desse universo. Por quê? Porque é muito mais interessante você trabalhar no seu próprio nem só negócio, mas no seu próprio motor, né? E isso precisava ser redesenhado, estava muito óbvio, não é que é uma exata novidade, eu diria, só foi, como o Mariano coloca, né, espremido em 30 dias, mas já estava em andamento, o mundo já estava pedindo isso. Sim, perfeito. Fátima, eu queria só fazer uma consideração aqui, porque eu acho que eu tenho visto uma linha aqui que vem atravessando tudo que a gente vem conversando, e é interessante ver a consistência de algumas palavrinhas aqui, né? A cocriação, né? Então, essa colaboração acho que tem sido bom, a sinalização com otimismo, ela tem sido bastante interessante, né? A questão da cocriação, né? Dessa colaboração maior,
né? Então, eu acho que isso é uma mudança também cultural brasileira, né? A gente nunca foi muito aberto à cocriação, né? A gente sempre foi meio arraigado ao que é nosso. Sem dúvida, sem Eu dúvida. acho que isso está mudando, né? Uma questão que eu acho que já vinha também, né? A questão do ESG, da responsabilidade social, ambiental, questões de governança que já vinham virando indicadores até de investimento. Eu acho que elas vêm acelerando também, e o propósito está aí como um dos grandes indicadores disso. E uma outra questão que é interessante e que eu acho que vai muito na linha, né, do que o Mariano falou, da agilidade, é a questão do risco, né, de tomar risco, que eu acho que também é uma mudança cultural interessante para a gente brasileiro, né? Errar para a gente é uma palavra muito feia, né? É pecado. Quase inadmissível, né? Inadmissível. Enquanto, né, se você não erra, você não cria, né? O erro ele faz parte inerente da inovação e da criação, né? Então, eu acho que a partir do momento onde a gente está numa situação onde é difícil, né? Quem tem muita certeza porque não sabe de nada, né? Quem tem uma visão mais ampla de mundo né, não tem tanta certeza assim, do que vai acontecer amanhã. Eu acho que essa aceitação do erro ela vai ser positiva para a gente como cultura, né? Para o brasileiro como cultura. Que, na verdade, as empresas da nova economia já nos ensinaram isso, né? Elas já vieram com esse mindset. Isso é um fato. E talvez para muitos isso fosse difícil de entender como que funciona na prática. Mas a gente está vendo agora, né? A gente está experimentando todo dia algo novo, né? Então, assim, eu acho que nesse momento a gente está, de fato, participando de uma grande transformação que nos transforma como indivíduos, como profissionais, tanto seja nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de trabalho. E aí eu queria fazer uma pergunta para todos, que é justamente sobre essa linha, né? A gente fala muito de competição e competição. Vocês acreditam que a competição, que é a colaboração entre empresas, a gente está vendo isso agora nesse momento, né, em que empresas concorrentes de segmentos estão se unindo, pode ser uma nova realidade em prol de um objetivo único, porque teremos objetivos únicos a alcançar? Vocês todos acreditam que isso pode ser uma realidade de fato? E aí podemos começar com o Mariano. Eu acredito que as bases fundamentais da ambição foram alteradas. Acho que pode se estragar daqui a 1, 2, 3 anos. Torço para que não, mas a empatia, a doação, a harmonia familiar, o valor aos idosos, de alguma forma, esse pause que deu no mundo, ele deu uma mexidinha. Então, acho que sim. Muitas empresas hoje estão compartilhando dados, tentando fazer setores ser melhor do que eram antes, por conta de uma crise de saúde. Mas, como o Billy falou, 1940 a 1944, você não podia ficar em casa de quarentena porque a bomba vinha do céu. Então, assim, a gente já passou por muitas piores crises do que essa, e o mundo saiu muito mais fortalecido. Eu não tenho dúvida que sairemos mais fortalecidos dessa. Billy, o que você acha? A gente já vinha exercitando uma discussão que, para mim, vai cada vez mais entrar em pauta e vai expandir cada vez mais o nosso pensamento. Você veja que em agosto de 2019, um think tank roundtable, né, você vê ali 181 CEOs de grandes empresas assinando uma carta em conjunto dizendo para a gente o seguinte: olha, acabou esse mundo de Milton Friedman, onde o objetivo da empresa ela é aumentar o seu lucro, enquanto o objetivo final. A gente coloca isso como se fosse uma coisa biológica, né? Se o objetivo da vida nossa fosse respirar e comer, a vida seria horrível, né? Mas sem respirar e comer, eu também não fico vivo. Então, obviamente que não estamos falando aqui do fim do lucro, mas sim o fim do objetivo da empresa enquanto remunerar somente seus acionistas
entendendo que esses valores primordiais da própria companhia, da organização, está sendo transformado, a gente entende que esse pensamento de competição ou cooperação e o pensamento de competição, ele começa também a ser transformado, porque as peças agora dos valores do que é ter uma empresa, o que é produzir valor para a sociedade, qual é o nosso objetivo no final das contas, ele também se altera. E isso se alterando, as relações entre os negócios começam a se alterar. Então, por isso eu vejo uma grande possibilidade da competição. Muito bom. Juliana, para encerrar, nós já estamos chegando ao fim do nosso encontro, infelizmente, que ficaríamos aqui acho que a tarde toda. Papo ótimo mesmo. Não, eu vou ser super breve. Eu acho que existe uma tomada de consciência no nível humano, de uma necessidade grande de remodelar e de uma grande oportunidade de criar um mundo que a gente acredita que é melhor. E essa tomada de consciência no indivíduo, ela tem um poder transformador muito intenso. Então, sim, a gente pode transformar e pode reinventar a maneira como a gente trabalha e entrega valor para a sociedade, entrega o serviço, produto, sim. Então, que bom, saímos daqui otimistas, com uma missão, acho que todos nós dispostos a colaborar e a ajudar nessa mudança positiva, né, que pode vir e vai vir, com certeza, né? Rafael, você quer fazer algum comentário sobre essa última... Primeiro, agradecer a disponibilidade, o tempo e as palavras de vocês, né, de emprestarem um pouquinho aí de tanto conhecimento para o pessoal que está nos ouvindo. Sempre um papo muito enriquecedor. Como eu falei, algumas coisas estão permeando toda essa programação e com certeza uma delas é um otimismo sobre o que, né, não minimizando o tamanho do momento que a gente, né, da complexidade do momento que a gente está vivendo, mas de um horizonte positivo quando isso tudo passar e vai passar. Então, eu queria agradecer muito a você, Fátima, Ju. Eu que agradeço. Billy e Mariano, foi um prazer estar aqui com vocês, dividir esse painel, e aviso para o pessoal aí de casa ficar ligado que daqui a pouco às 6 a gente vai ter mais um painel sobre música e o futuro do entretenimento, aqui no Rio to See Live, falando sobre propriedade intelectual. E amanhã a gente tem o nosso último dia para fechar essa maratona incrível de conteúdo. Obrigado. Obrigado. Stay safe, stay home, Muito obrigada. stay connected. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.